E aí, em ordem com você, para você que não me conhece, é o esposo da Vanessa, o pai da Maria Tereza, o Bruno. E no dia de hoje, eu quero aqui trazer uma reflexão para você. E no final desse vídeo, eu tenho também um convite a lhe fazer. Há uma semana atrás, eu tinha conversado com o meu diretor espiritual e ele tinha me dito o seguinte: eu até anotei aqui para que depois eu pudesse ir refletindo naquilo que ele tinha me falado, para que eu pudesse ir meditando. Ele me disse o seguinte: ele disse assim: você não é responsável pelo mundo, você é responsável por aquilo que está ao seu alcance. E quando ele me disse aquilo, isso foi meio de encontro a uma ferida, veio a uma. Bateu bem na ferida, eu posso lhe dizer assim. Eu não sei você, mas eu sempre tive uma ideia, ou dentro de mim sempre existiu uma vontade de fazer coisas grandes. Eu queria fazer coisas grandes. Talvez foi meio por isso que eu optei pelo, pelo curso de engenharia, quando lá no início, quando eu escolhi esse curso, eu pensava, eu vou conseguir fazer coisas grandes para ajudar várias pessoas. Eu tinha um pouco esse pensamento. Tem até um livro que eu estou lendo atualmente, que ele diz o seguinte sobre a estima demasiada que nós temos por nós mesmos. O nome desse livro, se você depois quiser lê-lo, eu vou até deixar na descrição desse vídeo, o link, se você quiser pode adquirir. O nome do livro é A Arte de Aproveitar das Próprias Faltas. E refletindo um pouco sobre esse meu desejo de coisas grandes, de querer fazer coisas grandes, eu fui percebendo que isso é meio que um orgulho, é um nome de orgulho, isso é um orgulho que eu quero de me tentar com coisas, como é que eu posso dizer, coisas pequenas, não sei se é bem esse o ponto, mas a questão é que eu percebi que dentro de mim ainda existe essa questão do orgulho. Para você perceber que como eu ainda tenho muitas coisas a melhorar. E dentro desse livro, a arte de aproveitar das próprias faltas, o autor fala sobre isso, de que às vezes a gente tem uma demasiada autoestima sobre nós mesmos. Ele vai dando alguns direcionamentos de como nós podemos melhorar nesse aspecto. Eu estou nessa luta ainda aí de buscar essa melhoria. Eu lembro que lá em 2020 eu tinha colocado na cabeça a ideia de que eu iria fazer um mestrado do outro lado do país. Não que nenhuma pessoa nunca tenha conseguido fazer isso. Não era esse o ponto. A questão é que naquele período em especial eu estava confundindo alguns pontos que depois eu fui perceber qual eram esses pontos. Eu estava confundindo o que era possível do que era verossímil. Eu até anotei aqui a definição de cada um, que era para que eu não esquecesse e não falasse nenhuma besteira aqui para você. O possível, ele pode ser entendido como tudo aquilo que alguém pode fazer. E o verossímil é tudo aquilo que parece possível ou que eu posso me ver fazendo. E em 2020 eu tinha essa ideia, ou melhor, eu
me via conseguindo fazer aquele mestrado em específico em outro do outro lado do país. Você vai se recordar que em 2020 o mundo estava passando aí pela pandemia. E naquele período eu meio que não levei em consideração alguns fatores. E, por sinal, isso é meio que como é que eu posso dizer? Um, não sei se a palavra correta é dilema, mas é uma, uma situação, uma questão, não, agora não me recordo bem a palavra que eu poderia utilizar aqui. Não é um paradoxo, não é uma dicotomia, mas é algo que acontece na nossa vida, de que quando nós focamos em um ponto, o focar naquele determinado ponto não exclui todos os outros pontos ali existentes, ou melhor, os outros pontos não deixam de existir porque a gente está olhando somente para aquele ponto específico. E em 2020, eu estava olhando só para um ponto específico, que era o de conseguir fazer um mestrado específico em um local específico, porque isso iria meio que gerar ares de grandeza. Eu posso lhe dizer isso, que talvez isso me geraria um pouco de ares de grandeza. Era meio que isso que eu estava procurando lá em 2020. E o autor do livro, a arte de aproveitar das próprias falhas, das próprias faltas, ele está profundamente correto quando diz que nós temos uma demasiada autoestima sobre nós mesmos. E aqui trazendo um pouco para o ambiente de projetos, quando a gente tem uma demasiada autoestima sobre nós mesmos dentro do ambiente projetizado, isso tem um nome, que é a falácia do planejamento, onde a gente meio que extrapola o otimismo e acaba esquecendo de todas as outras realidades que acontecem à nossa volta. Por exemplo, que eu vou fazer um exemplo um pouco esdrúxulo, mas eu creio que vai funcionar. Quando eu olho aqui para essa calculadora e foco o meu olhar somente para o botão aqui que está escrito replay, os demais botões, eles não deixam de existir porque eu estou focando ali somente naquele botão replay. Todos os outros botões existem, todos eles desempenham uma função. E se eu olhar somente especificamente para esse botão e esquecer que uma pessoa pode vir e clicar aqui nesses outros botões e fazer um cálculo, esse cálculo ainda vai continuar existindo. Ele não vai deixar de existir porque eu estou focando aqui só nesse replay. Eu acho que você tá conseguindo entender esse raciocínio. Quando a, a gente foca em um único ponto e esquece de levantar prós e contras e ações necessárias que devem acontecer e precisam acontecer, a gente corre o risco de viver numa falácia
do planejamento ou viver numa, num otimismo além da conta. E as coisas podem não ocorrer de fato como a gente queria que ocorresse. Lá em 2020, eu não levei em consideração alguns prós e contras que, que eu deveria ter levado, e isso no decorrer do, do mestrado eu fui percebendo que eu deveria ter levado é, esses pontos em consideração antes. E você não precisa cometer esse mesmo erro quando você for definir um projeto, quando você for fazer o seu planejamento. É sempre bom levar em consideração todos os prós e contras. E foi um pouco partindo dessas minhas experiências com projetos e com vivência dentro de alguns projetos que eu resolvi realizar um workshop. E esse é o convite que eu queria aqui estender para você. No dia 23 de maio, eu vou realizar um workshop de como montar um orçamento de projetos privados, com base em todas as experiências que eu já tive envolvido em projetos, desde do período de estágio lá de 2029, depois passando por funções como assistente, depois como responsável de sala técnica, depois como consultor de engenharia. Eu resolvi trazer todas essas experiências que eu adquiri no longo dessa trajetória e montar um workshop aonde eu, juntamente com você, iremos criar um produto. E esse produto é um orçamento de um projeto que a gente vai desenvolver no dia 23. Esse workshop ele tem horário para iniciar. Vai iniciar às 9h30 da manhã. Agora, sobre o horário de terminar, eu não posso lhe garantir o horário de término. Talvez se estenda um pouco mais. Então, eu sugiro que você separe aí o sábado do dia 23 para estar junto comigo e a gente se aprofundar sobre como montar esse produto que é um orçamento. Dentro desse workshop, hum, teremos, ou melhor, iremos trabalhar 4 pilares: o pilar da mão de obra, o pilar dos materiais, o pilar dos equipamentos e o pilar dos lucros e impostos. E durante esse workshop a gente vai destrinchar todos esses pilares para criar esse produto que é o orçamento de obras. Você não precisa passar por todas as, como é que eu posso dizer, todas as dificuldades que eu passei para aprender sobre como compor um orçamento de obra. Eu quero lhe mostrar, ah, de fato, a maneira prática de você montar um orçamento de obras. E o link para
realizar a inscrição, está aqui abaixo desse vídeo. Você pode clicar e fazer a sua inscrição. Então, era um pouco disso que eu queria trazer aqui para você nesse vídeo, um pouco dessa reflexão que eu tive nesses últimos dias e esse convite para esse workshop. Espero encontrar você lá para que juntos a gente possa desenvolver esse produto que é um orçamento de projetos para obras privadas. Desejo a você um forte abraço, até o próximo vídeo, ou melhor, até o nosso workshop. Até mais.